Bom dia. Obrigada. É bom demais estar no Rio, né, Márcio? É outra vibe. Oh, meu Deus. Eu só fiquei assim, muito triste, viu? O presidente Lula tá fazendo a gente trabalhar demais. Eu falei assim, presidente, podia ser numa sexta-feira, não? Pra gente emendar o final de semana pra ir pra praia, né? Ele falou, não, vocês vão numa quarta-feira, quinta-feira, que é pra trabalhar até sábado, mas em outro estado. Bom, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Dizer que a minha história com o Rio vem de muito tempo. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu morei no Rio por 1 ano. Eu falo que as primeiras letras do ABC eu aprendi no Rio. Meus irmãos gêmeos são cariocas e flamenguistas. Então peço desculpa aos vascaínos, aos fluminenses. E eu tive depois o privilégio de voltar para o Rio, fazer faculdade aqui, né? Sou aluna da Federal, estudei aqui no centro, na Moncorvo Filho, e fui colega do Lindbergh, ele 1 ano depois de mim, mas ele é mais velho que eu. Mas ele se formou depois, porque como ele era presidente da UNE, ele falava assim, eu vou ter que ficar 6, 7 anos aqui para fazer política, que ele fazia política desde sempre. E eu era aquela jovem tímida, vinda do interior do Brasil, não existia celular, não existia internet, e as pessoas também, assim, a questão de cultura hoje é diferente, né? Mas naquela época meus colegas me perguntavam se eu via índio na rua. O termo na época se usava índio e não indígena, era essa situação. E se a gente via onça pintada atravessando as ruas. E isso mostra, né, o quanto... E lembro disso com muito carinho, para lembrar o quanto o mundo e o Brasil evoluiu em tantas coisas e involuiu em outras, né? Como a gente pode ter o ser humano tão inteligente, capaz de ir à lua, capaz de descobrir coisas fantásticas, esquecer a essência daquilo que interessa, que somos todos irmãos, que todos têm direito à cidadania, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, à solidariedade, que são preceitos que o Brasil e o mundo esqueceram. Nós passamos por 4 anos tão difíceis. Eu estava no Senado, ninguém me contou, eu vi. O risco que nós corremos do obscurantismo, do negacionismo, do autoritarismo, do extremismo. Mas como disse Márcio hoje na entrevista, hoje, né, isso é coisa do passado. A democracia está firme e forte. Nós temos um presidente democrata que ama o povo brasileiro, que quer igualdade para os 203 milhões de brasileiros. E eu estou muito feliz de, embora vindo de um estado tão conservador e difícil, de ter tido a coragem, não é fácil para a mulher na política, ter tido a coragem no primeiro segundo do resultado do primeiro turno, dizer que estaria apoiando o único candidato democrata que foi para o segundo turno, estar do lado certo da história, independentemente do resultado. Então, estar aqui conversando com vocês é um motivo de muita alegria. A minha obrigação aqui é ouvir. O presidente Lula me deu uma determinação. Ele falou, Simone, eu quero pobre no orçamento e que o orçamento e o planejamento seja feito por todas as mãos do povo brasileiro. Indistintamente, não interessa quem é o governador, quantos votos eu tive em cada estado, em cada cidade, ali tem um brasileiro, uma brasileira precisando de nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo vocês. Então a minha fala não é nada daquilo do que já não encontra nesse papelzinho. Eu quero cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes, pedir desculpa, mas as verdadeiras autoridades aqui é o povo carioca fluminense. Então eu quero cumprimentá-los em nome da Marta, do Movimento de Mulheres, que falou pediu o Observatório Nacional da Mulher de Feminicídio. Eu, quando fui senadora, eu fui autora de um projeto, agora já é lei, já está lá no Senado, que é o Observatório da Mulher, de Combate à Violência contra a Mulher. É o único observatório nacional que existe, é de minha autoria, e agora eu vou levar para a ministra Cida, a pedido de vocês, para que nós possamos ter, não só no Congresso Nacional, que é de todos, mas no Executivo, como obra do presidente Lula, da ministra Cida, um Observatório Nacional contra o feminicídio no Brasil. Eu escutei uma das frases mais bonitas dessa nossa peregrinação, essa é a 25ª plenária que nós fazemos, só falta o Espírito Santo no final da tarde, e amanhã cedo em São Paulo nós fechamos as plenárias do PPA. Uma das frases mais belas foi dita por uma mulher do Movimento de Mulheres, das Margaridas. Dizem, se vocês querem salvar o Brasil, salvem antes as mulheres brasileiras. Eu quero dizer, a Rebeca, e aqui eu só tenho o nome da Rebeca, mas o companheiro dela
o Cleverson, né, que extrapolaram o tempo. Que bom que a juventude tem que ser rebelde mesmo, não tem que obedecer regras, né? A juventude, eles falaram tantas coisas, além da política nacional da juventude, o primeiro emprego, o trabalho na formalidade, mas ele falou do espaço no orçamento. Quando o presidente Lula disse eu quero pobre no orçamento, ele disse eu quero a primeira infância no orçamento, eu quero a juventude no orçamento, eu quero o trabalhador no orçamento, eu quero o idoso no orçamento. Então eu quero dizer com muita tranquilidade, a juventude brasileira vai estar no orçamento brasileiro. Eu fiz questão, eu quero aqui falar para o Eric, em nome do movimento das favelas, e também para a Gláucia, pelo movimento, que falou pelo movimento das moradias. Eu fiz questão de colocar essa camiseta, porque nas plenárias pode faltar qualquer coisa interessante. Não tem uma plenária que não tenha a voz das comunidades, das favelas e do movimento de luta por moradia digna. E aqui foi dito uma coisa importante: o IBGE e o IPEA são de nossa responsabilidade, do meu ministério. Está aqui a Luciana, que é a presidente do IPEA, e ela fez um diagnóstico agora e vai estudar os dados do IBGE. O Brasil está crescendo menos do que projetado. A janela do bônus demográfico está se fechando. O Brasil está envelhecendo mal, porque não cuida da educação, não cuida da primeira infância, não cuida dos nossos jovens, não qualifica nossos trabalhadores, e aí nós vamos ter um problema seríssimo lá na frente, que nós vamos já preparar esses próximos 4 anos para não sofrermos tanto. Mas ali tem um dado interessante. Enquanto o Brasil cresceu proporcionalmente praticamente 0,5% ao ano, e nós somos 203 milhões de brasileiros, nesses 12, 13 anos, de 2010 para cá, aumentou 34% o número de moradias, de edificações, e que estão muitas delas, a maioria, vazias. Então a política nacional de Minha Casa Minha Vida, do programa habitacional, e o ministro Jader, que é hoje o ministro da cidade, já falou, tem que ser feito, e ele está avaliando com o presidente Lula, de não apenas fazer casas para o programa Faixa 1, que até isso o ex-presidente não fez, mas também o aluguel social, ocupação nos centros da cidade de prédios abandonados e áreas desocupadas, que podem ser muitas vezes compradas da população da classe média baixa, que está desocupada. Enfim, esse programa vai ser incluído e nós vamos levar. Eu fiz questão de colocar esta camisa, porque o Brasil está melhorando em todos os cenários. O desemprego está caindo, a formalidade vai melhorar, a renda vai melhorar agora com a reforma tributária e com a reindustrialização. Aqui também foi dito, no final pelo Jesus, foi dito aqui pelo Sérgio também, quando falou da Petrobras, que a Petrobras está pronta para servir o Brasil em todas as questões, né? E aí a indústria forte e a política, está falando de transição energética justa, vai aqui um pedido de uma cobrança para a Petrobras. Cadê a nossa política nacional de transição energética? Nós precisamos da energia limpa, da energia solar e energia social. Leva um abraço a João Paulo, nosso colega, parceiro, presidente da Petrobras. Então aqui foi dito, já vou falar também, aqui foi dito muita coisa, eu estou indo aqui para o final da minha fala da plenária, mas aqui foi dito também da carreira única do SUS. Sim, eu quero dizer para a Fernanda, em nome do profissional da saúde, muito obrigado a vocês, técnicos de enfermagem, administradores, enfermeiros, profissionais da saúde. Vocês colocaram vacina no braço do povo brasileiro. Vocês salvaram vidas. Obrigada pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das famílias brasileiras. Obrigada a vocês. E é por isso que no Congresso Nacional nós aprovamos o piso de enfermagem, e o presidente Lula já deixou reservado, nós já separamos 7 bilhões de reais no orçamento esse ano, e vamos colocar um recurso maior ainda o ano que vem, para poder garantir que os estados e municípios possam pagar o piso nacional. É o primeiro passo de muitos que virão em relação à carreira única. Indo aqui para o final, é Heró ou Heró? Heró, falando aqui da agricultura familiar. Eu sou do agronegócio, mas é preciso reconhecer, quem põe arroz e feijão na mesa do povo brasileiro, hortifruti granjeiros, é a agricultura familiar. O plano safra, o presidente me pediu, determinou
Queremos um plano safra para agricultura familiar robusto. Tem lá esse ano, eu e a Haddad votamos no CMN, junto com o Banco Central, o plano safra veio gordinho, 70 bilhões para a agricultura familiar esse ano. Aqui também foi dito pelo Rodrigo do Movimento Negro, e eu quero linkar a fala do Rodrigo com a do Cláudio do Movimento LGBTQIA+, para dizer a vocês: vocês não são invisíveis para o governo federal. O governo federal respeita e protege a todos. E quero dizer que o orçamento, e isso vale para todos, pedindo desculpa nos meus garranchos se ficou alguém para trás, eu acho que não sei se ficou, mas pedindo desculpa para dizer o seguinte: o orçamento este ano tem uma marca da transversalidade. Ali não vai faltar questões ligadas à sustentabilidade, a questão da segurança alimentar, combate à fome, à miséria e diminuição da desigualdade social, mas ali não vai faltar a transversalidade da questão do gênero, da raça e da etnia, da orientação sexual. Não vai faltar em todas as políticas públicas. Eu encerro. Estão me pedindo para falar do ambulante da informalidade, então eu encerro falando da reforma tributária. Há 6 meses atrás, muita gente torceu o nariz para a equipe econômica do governo do presidente Lula. Falou: esse governo é gastador, esse governo não respeita o dinheiro do povo, a inflação vai aumentar, a bolsa vai cair, os juros vão aumentar. Foi essa conversa que nós ouvimos. Vamos numa rápida recapitulação para falar aqui do pedido que ela fez da tributária? Me ajudem. A primeira coisa que o presidente Lula fez com a caneta na mão: revogou todos os decretos reacionários, negacionistas, na área do meio ambiente, na área de armamento, na área de direitos humanos e na área ambiental. Em seguida, em 6 meses, recuperou todos os programas sociais. Minha Casa Minha Vida está sendo lançada agora, novo Minha Casa, nesse momento lá no Planalto. Minha Casa Minha Vida, merenda escolar atualizado, farmácia popular, Brasil Sorridente, se vocês me ajudarem, mais médicos, tantos programas sociais. Vamos para a área econômica? O que aconteceu com a economia? Vamos lá, a bolsa subiu, o dólar caiu e os produtos que nós compramos são lamentavelmente dolarizados, então fica caro. A gasolina caiu, a inflação caiu, o desemprego está caindo, o salário mínimo foi reajustado acima da inflação. Nós estamos num ambiente pronto. O arcabouço fiscal que controla gastos com responsabilidade social já foi aprovado e está sendo aperfeiçoado. A reforma tributária, que é a reforma, que é a salvação da lavoura do Brasil, que vai abrir as portas para as indústrias nacionais voltarem para o Rio de Janeiro, voltarem a investir nos estados brasileiros, gerar emprego com formalidade. A reforma tributária está pronta para ser aprovada. Ela aprovada, o que vai acontecer? Aquece a economia, o setor do comércio, o setor de serviços, os camelódromos, aqueles que estão na informalidade vão poder ser visíveis e serem incorporados na economia. Isso a pedido dela para dizer o seguinte: a reforma tributária faz o PIB crescer, gera emprego de qualidade e renda e gera carteira de trabalho. Isso se chama dignidade. Márcio, a palavra agora é sua, mas eu gostaria de encerrar lembrando o seguinte: eu, quando coloquei essa camiseta, eu fiz questão de colocar, porque eu não sei quando começou a minha vida pública. Porque quando eu tinha 5 anos, meu pai virou prefeito da minha cidade, que era uma cidade muito pequena. E depois eu entrei na vida pública, fui professora universitária há 12 anos, exatamente de direito público, como se administra uma cidade. Dei aula há 12 anos, trabalhei com serviço público, eu era servidora pública, depois comecei como deputada estadual. A maior alegria da minha vida, apesar de ter sido uma prefeita, fui a primeira mulher da minha cidade que levou muitas indústrias, gerou muito emprego, foi entregar a chave da casa própria para uma mãe cheia de filhos,
que não tinha o que fazer no final do mês, que era a dúvida cruel de escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Então, assim, para mim isso é muito caro, mas eu acho mesmo que se eu puxar no fio da meada, a minha vida política começou quando eu comecei a estagiar como defensora pública aqui no Rio de Janeiro. Fiquei poucos meses, porque depois eu acabei saindo, mas eu fazia estágio ali no que a gente chama de Baixo Leblon, atendendo a população, a comunidade da favela da Rocinha. E ali eu atendi muitas mulheres vítimas de violência, muitas mulheres que pediam o básico para sobreviver. Então fiz questão de colocar essa camisa para dizer que o presidente Lula tem uma ministra do Planejamento e Orçamento, que tem como missão principal proteger as mulheres brasileiras, garantir a dignidade para as mulheres brasileiras e para as famílias através da casa própria. E eu não posso deixar aqui, eu não vou cantar. Vocês cantam por mim para dizer que o rap mais bonito do Brasil é o rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci. E me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigado, ministra. Valeu.